diz que na natureza nada se cria, tudo se copia, né? E se transforma. E eu gostaria de trazer para vocês um relato dos acontecimentos que teve no Brasil. Eu estou escrevendo um livro, como eu disse, não é uma cópia, porque eles têm a história deles e nós temos a nossa aqui no Brasil. Once Upon a Time in Brazil, né? Era uma vez no Brasil. E esse livro, claro, inspirado na história que teve vários escritores americanos, escreveu o livro Once Upon a Time, onde eles juntaram todos os personagens infantis, e criaram assim uma história mirabolante que ocorreu numa cidade magicamente fechada nos Estados Unidos, e foi um seriado muito bom. Eu já tinha vontade, né, assim, no meu coração, eu sempre tive vontade de escrever sobre o Brasil, sobre os acontecimentos do Brasil. E nessa pesquisa, meus amigos, foi muito interessante. O nosso livro, ele começa contando a história do Reino de Pindorama, Terra Brasil, Jardim de Deus. A ação literária do nosso país diz que Pindorama significa terra das palmeiras, ou mais objetivamente, lugar de palmeira. Aí, onde até o escritor, ele disse, né? A nossa terra tem palmeiras onde cantam sabiá. Brasil é uma terra de sonhos, esperança, oportunidade, terra de misticismo e também terra de muitas decepções. E esse livro, ele é um sonho de criança, um sonho de menino, como eu disse, pois eu sempre imaginei assim uma história onde eu pudesse misturar todos os personagens do nosso país, conhecido ou não, famoso, né? Ou quem sabe sem nenhum conhecimento por parte de todos vocês, mas de alguma forma importante na história do nosso país. Então esse era o meu objetivo, poder, né, criar algo desse tipo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a escrever esse livro. Ainda que essas pessoas não tivessem projeção nenhuma, mas de alguma forma elas foram importantes na história do Criador, né? Onde todos os personagens que tiveram e ainda têm participações na formação desse lindo reino chamado Brasil, houvesse um entrelace entre eles, né? Da fundação até os nossos dias atuais. Em todas as épocas, esse trecho é uma abertura, como eu disse, desse livro, né? Once Upon a Time in Brazil. E alguns relatos eu vou apresentar para vocês. Ele foi retirado desse livro que eu ainda estou escrevendo, e espero que seja não um simples livro, né? Mas quem sabe o nosso país possa mudar mais essa cultura e a gente ter condição, às vezes, até de fazer um seriado, um filme, que é pensando alto. Meus amigos, a verdade é que algo interessante aconteceu, mas eu vou trazer a introdução do meu livro. Era uma vez um reino onde o Criador, com muito esmero e capricho, começou a dar forma à sua criação. As suas praias foram criadas com areias brancas e águas azuis, com temperaturas agradáveis. A sua variedade de peixes e plantas marinhas causava inveja a outros reinos já criados. O verde das suas matas e florestas resplandece no horizonte com suas palmeiras altas, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Uma criação detalhada, onde criou uma árvore que mais tarde caracterizou o seu nome. Essa árvore mais tarde caracterizou e deu nome a esse reino encantado. Essa árvore alcança entre 10 e 15 metros de altura e possui um tronco reto, brilhante, com casca cinza escuro. As suas folhas são compostas de cor verde médio, possuem 4 pétalas amarelas e uma menor vermelha, muito aromática. Os frutos são vagens cobertas por longos e afiados espinhos, que devem protegê-lo de pássaros indesejáveis, pois esses comeriam seus frutos. Veremos então mais à frente, né, claro, no livro, que após a maldição não conseguiram deter os abutres que comeram seus frutos e danificaram as suas árvores. Mano, ela contém umas 5 sementes de discoide, de cor marrom, que são lançadas ao longe quando liberada das suas vagens, dando vida aos seus bosques e aumentando cada vez mais a sua floresta. Como uma noiva adornada e querida, esse Criador deu riqueza a essa terra, como diamantes que mais pareciam grãos de areias, que ao luar brilhava como um céu estrelado, devido à sua quantidade.
suas pedras preciosas que salpicava de colorido em suas montanhas, o seu ouro de uma cor amarela, reluzia fortemente o seu brilho, que ofuscava os olhos do Criador. As jazidas de ferro, maiores que a dos outros reinos. O seu petróleo, mais forte e mais escuro. O alumínio, tungstênio, boro, urânio, inclusive deixando o mineral criado para ser e explorado bem futuramente, muito além no futuro, pois só esse reino deteria 99% da sua reserva. Estamos falando do nióbio. Os seus rios caudalosos formavam lindas e altas cachoeiras, mostrando aquilo que significava uma aliança com seu Criador, um belo arco-íris com suas 7 cores. Rios serenos com peixes abundantes e aves aquáticas de todas as espécies, répteis ratejantes, que agradava e muito aquele que os criara. Para suas matas e floresta colocou muitos animais, colorindo assim toda aquela criação. No reino, onde mais tarde o Criador colocaria os mais fortes guerreiros, ele criou uma espécie resistente às intempéries do tempo, o Nordeste. O reino do Norte, o reino do Nordeste, onde possui as pessoas mais fortes, os homens mais fortes, as mulheres mais guerreiras. Esse Criador sabia a necessidade que essas pessoas teriam e seriam no futuro. Porém, meus amigos, os primeiros moradores de Pindorama, dessa terra encantada, por muito tempo eu achei que fossem os índios, os portugueses, que aqui estiveram, os espanhóis. Porém, estudando todos os acontecimentos da história, muitas vezes mundial, eu me deparei com algo muito interessante. Nós vamos agora deixar um pouco a história do nosso livro, que ele vai continuar depois. Nós vamos entrar nessa curiosidade, que é a história dos cananeus no Brasil, a história dos fenícios que estiveram no Brasil muito anos antes de Cristo. E é essa a nossa história, que vamos dividir. Claro, não vai dar para contar essa história em uma live só, em uma história, um vídeo só. Mas nós vamos contar essa história dividida em vários vídeos, talvez de 15, 20 minutos. Porque é muito interessante que você aprenda sobre isso. A história dos fenícios no Brasil, dos cananeus. Que influência esse povo trouxe para as terras do Brasil? Como pode ser comprovado que eles estiveram aqui? Qual a prova que hoje contém da vinda desse povo há quase 1000 anos antes de Cristo? Então, meus amigos, essa aqui vai ser a nossa história. A história dos cananeus no Brasil. Aí você me pergunta, quem eram os cananeus? Onde eles viviam? Os cananeus, meus amigos, ou cananitas, eram um povo, eles dominavam parte do Oriente Médio e vivia em Canaã. Canaã, te lembra, né? Vivia nas regiões que correspondem hoje ao Líbano. Israel, Cisjordânia, Jordânia, Síria. O termo cananeu, na verdade, ele incluía não só os fenícios, mas também os jebuseus, os amorreus, os heveus, os gigageus. Canaã continha uma população diversificada, composta por várias tribos dos cananeus e dos amorreus. Depois do ano 1000 a.C., os cananeus que residiam na região do atual Líbano e continuavam independentes foram chamados de fenícios. Essa nomenclatura foram dada pelos gregos. Contudo, é importante entender que, embora partilhassem uma identidade étnica, ou seja, todos esses povos vivendo naquela faixa ali, na verdade, cada um tinha a sua nação e até guerreavam entre si. Eles não eram politicamente unidos. Mas quando havia um agressor externo, quando havia um inimigo externo que vinha para atacar qualquer uma dessas tribos, aí sim, todos se uniam e acabavam defendendo aquele povo. Cada cidade operava como um estado soberano e governada por um rei independente. Os fenícios foram conhecidos como o povo do mar.